Queridos irmãos e irmãs, companheiros de jornada, de travessia, desse vale sombrio, da pandemia que nos assola. Queria compartilhar com os irmãos uma meditação sobre as palavras do Salmo 131. São palavras maravilhosas e, ao mesmo tempo, palavras muito desafiadoras para esses dias que nós vivemos. O Salmo diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amados, nesses dias, a necessidade que nós temos de sossegar a alma, de encontrar paz de mente e de coração, tem se revelado desafiadora e muito intensa para todos nós. Como nós podemos atingir essa experiência e dizer como Davi: fiz sossegar a minha alma nesses dias tão difíceis que vivemos? Na verdade, esse sossego de alma já é algo naturalmente difícil para nós, seres humanos sujeitos às debilidades do pecado, às consequências do mal que nos cerca, da existência caótica, das circunstâncias difíceis. Mas ainda num momento como esse que atravessamos. De outra parte, são grandes os perigos desse desassossego de alma, que de alguma maneira nos atinge a todos nesses dias. Ele produz os quadros de ansiedade, de medo, de depressão e mesmo de desespero, que são doenças tão características já da nossa modernidade e agora agravadas como um efeito colateral desse famigerado coronavírus. Nesses dias, muitos têm buscado caminhos para encontrar esse alento de alma, essa quietude interior, por caminhos que muitas vezes não trazem, não proporcionam esse encontro. São caminhos enganosos da autoajuda humanista ou religiosa, reprogramações mentais, treinamentos emocionais, meditações de várias formas, relaxamentos e mesmo entretenimento, diversão, e há quem mesmo se refugie nas drogas lícitas ou não. O problema de todos esses caminhos, todas essas tentativas de encontrar sossego para a alma, é que eles ficam na superfície, na exterioridade, e não produzem efeitos transformadores permanentes, porque não preenchem a necessidade humana mais fundamental. Como disse Agostinho: fizeste-nos, ó Deus, para ti mesmo, e nosso coração permanece inquieto, até encontrar sossego em ti. Esses caminhos, com a sua ênfase no fortalecimento do self, do eu, do ego, nos afastam daquela vereda do recolhimento, que é a única capaz de nos levar à experiência desse encontro pessoal e íntimo com o Senhor. Que é a única possibilidade que nós temos de fato, aquietar e sossegar a alma e de nos enchermos de esperança. Mas o que nós chamamos de recolhimento? Para os pais da igreja e mestres da espiritualidade cristã, o recolhimento é apenas a busca de uma comunhão íntima com Deus e da presença do Pai que habita dentro de nós. É uma mudança de foco e de atenção do exterior, do mundo das circunstâncias, das preocupações que nos cercam, para o interior, onde habita o Senhor, no santuário da nossa alma. É a busca de uma sintonia
com a dimensão espiritual do nosso ser e da existência. Para isso, para buscarmos e atingirmos esse recolhimento, é necessário que nos desprendamos de coração do mundo, das coisas que nele há, tanto as boas e alegres quanto as tristes e más. Um pouco aquilo que Paulo expressa sobre usarmos o mundo como se dele não usássemos, porque a figura, a sombra, a aparência desse mundo passa. Esse desprendimento, ele nos introduz nessa jornada até um encontro com a presença íntima do Pai, que vai ordenar a nossa vida interior e a partir desse centro dinâmico, vital, do Espírito Santo, falando com o nosso espírito, vai ordenar e dar sentido ao mundo exterior e à nossa vida nele, fazendo com que nós possamos ver as coisas como elas são e dar a elas o valor que elas devem ter, o peso que elas devem ter, dentro do propósito de Deus para nós. O que nós estamos sugerindo aqui é fazermos um exercício de meditação usando o Salmo 131, que lemos, como um caminho de desprendimento, recolhimento, até encontrarmos o silêncio e a quietude de alma, a esperança no Senhor, nessa comunhão íntima e consciente da sua presença em nós. Davi, nesse salmo, começa descrevendo uma atitude de humildade, que é a condição inicial necessária para se desprender de si mesmo e do mundo e se aproximar de Deus. Essa consciência de nossa condição de criaturas dependentes, falíveis, transitórias, diante do Criador, do Deus infinito e todo-poderoso. Essa consciência de que é de Deus que flui a cada momento, do Criador, a nossa própria vida e existência. Depois, o Salmo nos leva à busca do silêncio e da solitude, do recolhimento de alma, por meio de um silêncio, de um íntimo do espírito com a alma, que proporciona o fluir da palavra de Deus, que traz ao nosso mundo interior a presença viva e amorosa do Pai. E finalmente o Salmo vai terminar com o descanso e confiança de quem espera no Senhor, de quem coloca nele toda a sua esperança. Senhor, não é soberbo o meu coração. Começa assim o Salmo, nos levando a considerar a necessidade de nos humilharmos diante de Deus, de olharmos para Jesus, de vermos a humildade e o esvaziamento de Jesus, seu serviço e sujeição ao Pai. Precisamos renunciar ao orgulho, à soberba, à nossa própria imagem, direitos, posições, demandas. Nos reconhecermos pobres em espírito, porque, meus caros, Deus resiste aos soberbos. Nós não podemos pretender uma comunhão íntima e profunda com Deus, senão, inicialmente, nos tomarmos dessa disposição de humildade de coração, de nos humilharmos diante dele e reconhecermos a nossa dependência dele. Davi diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. Talvez precisemos considerar o quanto há no nosso coração ainda de soberba, de independência e de busca de méritos e poderes próprios para andarmos na vida. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Além do coração humilde, um olhar humilde. Precisamos renunciar à maneira como nós vemos o mundo,
tão altiva por vezes, tão repleta dos nossos próprios conceitos, das nossas próprias definições, e reconhecer a nossa condição de criatura diante do Senhor. O Senhor nos lembra no Sermão do Monte que os olhos são as lâmpadas do corpo. Se o nosso olhar for puro, for simples, for reto, poderemos ter luz. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Um coração humilde, um olhar humilde e uma procura humilde. Aqui, meus caros, precisamos considerar, muitas vezes, nosso coração está cheio de grandes planos e projetos. Muitas vezes nos envolvemos em assuntos e debates que são muito elevados, fora da nossa compreensão, e queremos entender e explicar o mundo. Muitos nesses dias fazem afirmações tão ousadas e tão definitivas sobre coisas que conhecem tão pouco. Davi diz, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. E Davi foi um homem de uma história grande de sucesso pessoal, um guerreiro poderoso, um rei cheio de riqueza e de glória, um adorador de Deus, saudado, celebrado. E ele diz, Senhor, não estou procurando coisas tão grandes e elevadas. Um coração humilde, um olhar humilde, uma procura humilde, as condições para que nós possamos caminhar para esse encontro íntimo com o Senhor. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Chama atenção aqui, logo, o fato de Davi usar essa expressão, eu fiz calar. Nos levando a considerar a necessidade de uma conversa, de uma reflexão para dentro de nós mesmos. Eu fiz calar a minha alma. O Espírito de Deus fala com o meu espírito e o meu espírito dialoga com a minha alma e faz com que essa palavra que vem de Deus, esse logos que flui de Deus e atinge o meu espírito, ele seja transmitido também para a minha alma e possa atingir todo o meu ser interior. Eu fiz calar, eu fiz sossegar a minha alma. Nós encontramos essa mesma linguagem no Salmo 42, quando lemos lá, por que estás abatida, ó minha alma? Por que você se revolta? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Essa conversa íntima do nosso espírito com a nossa alma, ela é necessária para que a vida de Deus, a palavra de Deus, o fluir de Deus possa atingir a nossa mente, atingir o nosso coração, atingir todo o nosso ser interior. Eu fiz calar a minha alma, diz Davi. Meus caros, muitas vozes falam ao mesmo tempo, o tempo todo, dentro da nossa alma. Pessoas, memórias, o mundo, as mídias, as redes sociais, são tantas vozes que nos vêm também do mundo espiritual, conceitos, ideologias, propagandas. Vivemos uma era de uma verdadeira insanidade de palavras, de imagens, de conexões em múltiplas frequências, de múltiplas fontes, o tempo todo. É preciso buscar o silêncio interior para que nós possamos ouvir a voz que fala sem palavras e sem linguagem. Não se pode sossegar a alma dialogando, discutindo, debatendo com essas vozes angustiadas, às vezes, assustadoras, às vezes, que estão dentro de nós, a nos acusar, nos perturbar.
Não é esse o caminho para o encontro com o Senhor, mas apenas fazer a nossa alma calar. Silêncio na presença do Deus Altíssimo, que sabe já todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. Davi diz: eu fiz calar a minha alma. Fiz sossegar a minha alma. Porque muitos sentimentos, sensações, emoções nos atravessam também a alma o tempo todo, produzindo ansiedades, medos, expectativas, fantasias. E aqui ele usa uma imagem muito forte. Ele diz como uma criança que já terminou de mamar, já está saciada, como ela se aquieta no colo de sua mãe. Assim é minha alma para comigo, diz ele. Meus caros, nossa alma deve sossegar no nosso íntimo para conosco mesmo, saciada, protegida, acalentada. Muitas vezes nós tratamos nossa alma de uma maneira quase cruel, exigindo dela atitudes, posturas, emoções, pensamentos, soluções, reações que ela não tem como prover. Se nós não tomarmos a atitude de primeiro fazermos com que ela se cale e sossegue e possamos trazê-la de volta para esta casa, habitação interior, onde Deus está. Nós fazemos, meus caros irmãos e irmãs, muitas vezes, com que nossa alma passeie o tempo todo por lugares áridos, por lugares difíceis, de preocupações e ansiedades. E é preciso trazê-la de volta, fazê-la silenciar e sossegar na presença do Senhor. O Espírito de Deus em nós, comunicando com o nosso espírito, transmite a palavra de Deus, que é poderosa para nos levar nesse caminho, para produzir em nós a certeza, a consciência dessa presença do Senhor. E o Salmo termina no verso 3, dizendo: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Porque por esse caminho do recolhimento nós criamos um ambiente de silêncio e solitude, propícios à experiência desse encontro com o Senhor. Dessa experiência de termos consciência da presença do Senhor dentro de nós. E agora nós podemos experimentar o sossego e a paz de quem espera no Senhor, de quem se entrega completamente ao seu cuidado. Thomas Merton escreveu assim: sem esperança, nossa fé nos proporciona apenas uma proximidade de Deus. Sem amor e esperança, a fé apenas o conhece como a um estranho. Porque a esperança nos lança nos braços de sua misericórdia e de sua providência. Se esperamos dele, não apenas saberemos que ele é misericordioso, mas nós experimentaremos a sua misericórdia em nossa vida. Irmãos queridos, nesses dias, que as palavras desse salmo, que a nossa meditação sobre ele possa nos conduzir neste caminho, para nos desprendermos das ansiedades e angústias do tempo que vivemos, calarmos e sossegarmos a alma e trazê-la recolhida nessa íntima comunhão com o Senhor, e assim experimentarmos essa esperança nele e podemos ter toda a confiança de que ele vive e reina e que ao final de todas as coisas nós estaremos com ele para sempre. Que Deus abençoe a vocês todos.